Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento a mesa, cumprimentando o presidente desse parlamento, o vereador Mário Anderson. Cumprimento todos os demais colegas vereadores aqui presentes, plenário. Hoje, mesmo na hora do almoço, mas lotadinho. Importante que a gente possa ter a participação da sociedade nesse parlamento, algo que nós cobramos tanto, que temos não somente a cobrança, mas a responsabilidade de fazê-lo assim ser, para que ele possa cumprir realmente o papel a que se destina, de representação da população. Queria cumprimentar aqui a imprensa, Marcos Almeida, Neto, Bruno Reis aí, os postos aí da Rádio Clube, e dizer que nós ocupamos aqui o grande expediente desse momento para falar algumas questões que acho que hoje preocupam a sociedade pernambucana. A gente tem falado muito aqui, e desde a primeira sessão desse ano, que se falou aqui na questão da Compesa, notadamente em relação à falta de água. Isso foi relatado aqui pelo vereador Ricardinho, pelo vereador Abel Neto, e por todos os vereadores, praticamente, por nós, por todos os vereadores que praticamente usaram essa tribuna. Havia, agora, mais do que a escassez de água, que continua, inclusive, de forma grave, nós temos uma situação ainda pior. Nós vamos pagar o que o Estado não oferece, pagar mais caro. O que se dizia com a redução da tarifa de energia elétrica pelo governo federal, na ordem de 18%, o que se sabia, que inclusive foi prometido pelo governo Eduardo Campos, é que baixaria a taxa da Compesa, porque há uma relação direta dos custos da Compesa com relação ao gasto de energia. E, curiosamente, o que a gente vê, publicado, autorizado pela ARP, que é a Agência Reguladora de Pernambuco, agora no último dia 16, um aumento de 7,98%, que já vai vigorar a partir de março nas nossas contas de água. E aí o governo veio dizer que não, mas a gente essa tarifa não vai ser 7,98%, não, porque ainda tem a redução da tarifa de energia, que deve se reduzir aí 23 milhões de reais, que vai representar aproximadamente 2%. Ao invés de você ter redução, você vai ter um aumento de pelo menos 6%. Que diabo de redução é essa? Foi bem dito aqui que o governo de Pernambuco disse aqui no cabo que o que o governo do município não pudesse fazer, as coisas pequenas lá, fazia as coisas grandes, ele faz. Está fazendo realmente as coisas grandes. As coisas grandes contra o povo, aumentando, na verdade, a tarifa de água quando deveria baixar. Isso e quando a gente não tem, na verdade, esse serviço que seja de forma efetiva e de forma convincente para a população. Além disso, o governo agora aprovou também no último dia 15 o chamado PPP da Compesa, que é um processo, uma parceria pública-privada que foi vencida pelo consórcio Grande Recife, que é uma empresa chamada Pós-Brasil Lindemark, na ordem de 4,5 bilhões de reais para fazer saneamento na região metropolitana, nos 14 municípios e mais a cidade de Goiânia. Desse valor aí, o Tribunal de Contas entendia, inclusive, que tem no Brasil uma regulamentação que a remuneração para esses consórcios que investem dinheiro privado com a mistura do dinheiro público, do setor público, ele teria uma remuneração entre 6% e 6,5% do valor arrecadado. No entanto, o consórcio venceu com 8,41%, ou seja, da arrecadação da Compesa, das taxas pagas por nós de esgoto. Isso é só para saneamento, apenas para saneamento dessas 15 cidades, a região metropolitana e mais a cidade de Goiânia. Vai ter um investimento aí de 4,5 bilhões de reais, dos quais 3,5 bilhões são da iniciativa privada e 1 bilhão do dinheiro nosso da Compesa. Mas depois a iniciativa privada vai tirar, que a cada mês ela vai pegar o seu percentual do lucro que a gente paga e realmente receber a esses recursos. Então, não é que nós sejamos contra
entendemos até que é algo importante, mas ela precisa ter transparência, inclusive justificar isso. Por que nacionalmente se tem que a remuneração deva ser de 6,5% e Pernambuco autorizou que o consórcio queria 8,41%. Mas é pouquinho, isso dá apenas 2%, até 2% em cima do volume de 5 bilhões, quanto é que dá? Não é para onde vai, quem é que vai pagar essa conta, quem é que está tirando proveito disso? Então é preciso que se tenha clareza de como é que está sendo feito essas coisas. Então eu queria que a sociedade ficasse aqui alerta a essas questões. Não é porque a gente tem um governo que está bem avaliado, que é o governo de Eduardo Campos, que ele não tenha falhas e falhas graves, e que a gente tenha que se calar diante disso. Nós precisamos cobrar, fazer as cobranças que ele fez, e precisamos ter algo que, na verdade, atenda aos anseios da população, e não que frustre a população, como a gente está tendo no caso do aumento da conta de energia, de água, que você vê contraditoriamente, a gente tem uma baixa na conta de energia e depois a gente vai ter aumento na conta de água. Olha, o governo está justificando que isso é um aumento quadrienal, que só teve 2009, que é preciso ter agora. Curiosamente, exatamente no momento que disseram que prometeram que baixaria a conta de água. Nós vamos ter mais um aumento em cima das nossas contas, dos impostos que nós já pagamos, muitos até sem ter uma gota de água em casa. Vamos ter que pagar isso, né, Luciano? Mais esse custo que eu acho que era preciso que a gente pudesse. Inclusive, queria aqui, vereador Ricardo, incluir na sua proposta, na proposta de Vossa Excelência da audiência pública para discutir a questão da água, que a gente pudesse colocar também nessa questão do aumento, porque foi uma enganação à população. Foi prometido redução e o que a gente está tendo é majoração da tarifa de água do nosso povo, da nossa gente. Queria tocar aqui num outro assunto, que é em relação, e o doutor Zé Carlos deve conhecer bem, o posto médico lá da Chadélia. O posto que foi construído às pressas na véspera da eleição para terminar. Fizeram até um prédio bonito lá no Novo Horizonte, mas o prédio hoje, inclusive, está sendo degradado porque não tem utilidade e não tem médico, não tem funcionamento. O posto está sendo degradado pela população porque não tem nenhum funcionamento. Se correu para se fazer um prédio na véspera da eleição, se terminou, quase que no período da eleição se terminou a fachada do prédio, mas não tem equipamento, não tem médico, não tem funcionamento, não tem vida, serviu apenas para um ato eleitoral. E é importante, eu queria aqui, inclusive pedir à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que a gente possa depois fazer uma visita para cobrar, na verdade, e ver o prazo, seu amigo. Você quer, Vossa Excelência quer ir no governo, cobrar um prazo, porque o prédio está lá. Isso foi uma reivindicação nossa desde 98, na verdade, em 2008, quando a gente fez lá um levantamento e se viu a necessidade da construção de um posto médico naquela localidade, já que naquele momento a gente já tinha ali 500 famílias cadastradas naquela localidade de Novo Horizonte, que emenda hoje já com Pirapama. E foi construído o prédio, ele lá se encontra abandonado, e com dinheiro nosso, inclusive, se continuar como está, daqui a pouco ele não precisa não somente equipar e equipar médico, não, ele tem que refazer tudo novamente. Uma outra questão aqui que a gente gostaria de falar é sobre uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara, o ano passado foi sancionada pelo prefeito, que é a lei que obriga, uma lei municipal que obriga que o município, o Estado, coloque placas indicativas do valor apurado pelo IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de cada escola. Cada escola tem seu IDEB. É como se fosse não. Na verdade, é a apresentação do resultado de cada escola, do que é que ela ensina, do nível de aprendizagem que ela tem. E eles são diferentes. Inclusive, quero dizer a Vossa Excelência que as escolas Rudeiro, nenhuma tem melhor IDEB. Nenhuma. Escola Rudeiro, com toda estrutura, nenhuma tem um bom IDEB aqui no município. E é preciso que os pais, a família, possam saber, na verdade, qual é o IDEB, qual é o nível de ensino que tem a sua escola. Inclusive para cobrar de nós, professores, os dirigentes, de todo mundo, para que a gente possa ter uma escola melhor. Acho que isso é um instrumento de ajudar, na verdade, a população. E isso a gente precisa, na verdade, fazer um grande esforço, já que no ano passado nós tivemos uma queda no IDEB do Cabo de Santo Agostinho, que é lamentável para uma cidade que tem
o volume de recursos que a gente tem. Então, gostaria de fazer aqui fazer essas colocações, pedir que a gente também, que a Comissão de Educação e Saúde também possa fazer uma visita às redes de ensino e redes de saúde, já que muitas vezes, mais importante do que a construção de grandes prédios, será a manutenção e a melhoria de prédios que já existem hoje, mas em péssimas qualidades de atendimento em escolas e postos médicos. É importante que a gente possa ter um plano de manutenção, de melhorias e reformulação desses prédios públicos para que a gente possa ter uma educação de qualidade, possa recuperar o IDEB, que será medido novamente esse ano de 2013, que a gente possa ter novamente um IDEB recuperado, que a gente possa ter uma rede de saúde melhor. Muito obrigado.